isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Todo filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito Santo. E deve. Mas precisa ver se vai querer, né? E não vai precisar ficar andando atrás de sacerdote, de profeta, para ouvir a voz de Deus. Você já tem ele aí. Você tem que se sintonizar com Deus, com oração diária. Deus vai falar, ué, Deus falou para mim, Ana Maria, é bom você cozinhar. Eu podia, ai, credo, conversa boba essa. Ah, não. Eu não podia ter feito isso? Se eu não tenho sintonia com Deus, porque eu não sei que é Ele, eu não podia ter feito isso? O que é isso? Eu vou chamar uma pessoa para cozinhar aqui, seja quem for e quanto custe. Mas ia ser só enrosco com a minha vida. Vocês estão acompanhando? Porque você não sabe o que está por trás do que você decide que não é de Deus. O que pode provocar na sua vida de destruição. Ou mais, ouvir uma coisa dessa e não obedecer. Você não sabe o que você está provocando de mal. É uma coisa tão boba, simples, parece. Mas não tem nada de bobo e nem simples. Deus me protegeu em muitas coisas, eu sei até hoje. E cada vez mais. E Ele não me tira a força para eu fazer isso. Não fica sem comida lá em casa, não. Nem um dia. É a força de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, as pessoas que querem que outros... Ai, qual que é a palavra de Deus para mim? Vem, fala aí. Quantas pessoas vêm para mim? Ai, qual que é a palavra de Deus? Eu já sei. Isso é imaturidade. Deus não fala mais fora. Ele fala dentro, na intimidade. Ele fala com você. Ele te ama, Ele quer te ajustar, Ele tem tudo para arrumar a tua vida, para te dar descanso. Descanso não é deitar na rede, ficar no sofá, deitado, vendo televisão, comendo pipoca, não é nada disso. O descanso é não ter tormento. O problema está aí, mas você está em paz, está tudo ok. Você não está sofrendo. Você sabe o que você está fazendo para ter a solução disso, tá? Então, hoje, na nossa nova aliança, nós estamos num posicionamento diferente da antiga aliança, tá? Hoje, nosso espírito está unido com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, sei lá, vagando em algum lugar aqui e eu no outro. Não, é um, grudou, gente. É unha e carne. É o Espírito Santo com o seu espírito. Um só. Pensa nisso. É um espírito só. Você tem que andar atrás de ouvir esse Deus que está aí. Então você vai orar, talvez não seja na hora ali que você está orando, mas, meu Deus, você vai pegar, sei lá, a chave que caiu no chão, você vai... Vem um pensamento tão suave e é a solução do seu problema, mas é a coisa mais simples que tem na vida. Ana Maria, é bom você cozinhar. Não é uma coisa mais simples e boba? Então é assim, Deus, você vai ter que aprender a ouvir. Mas vai atrás, porque eu estou dando as pistas para você de como você vai fazer. Agora vê 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, isso, capítulo 6, versículo 17. Todo mundo que nasceu de novo ouve Deus. Jesus falou em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu chamo elas pelo nome. Ele te chama pelo teu nome? É engraçado que os cristãos só ouvem o diabo. O diabo falou, sabia? O diabo. Mas nunca fala que é Deus que falou. Gostam de exaltar. Então você está só na derrota. Que o diabo, eu não quero nem saber o que o diabo fala. Que eu não vou seguir. Essa que é a diferença. Quero nem saber o que o diabo está falando. Cai fora. Ele é um ser derrotado. Tá?
Então aqui, ó, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nos tornamos um espírito. Agora, aquela voz que era externa está aqui dentro. Mas vem cá, agora eu quero ouvir essa voz do jeito que eu estou ouvindo você falar. Mas não é bem assim. Você vai ter que aprender o tom da voz do Espírito Santo. O jeito que ele fala, porque ele fala com você do seu jeito. Mais fácil para você, para mim. Ele é maravilhoso. Um dia eu estava lá. Ele falou, para de falar. Falou bem assim para mim. Para de falar. Eu escutei, mas... Para de falar. Ele falou. É Deus que está falando. É mesmo. Gente, eu não queria parar de jeito nenhum. Só eu, né, que aconteceu comigo. Eu não queria de jeito nenhum. Mas eu vi. Aí nossa, é o Espírito Santo que está falando comigo, eu tenho que parar. E ele me deu a força. E eu parei. Mas, gente, é isso aí. Então você ouve Deus. Para as grandes coisas, para as pequenas coisas, para as coisas médias. De repente você está andando, ele pode falar, vira para lá. Ele fala, não. Mas você vai pensar, mas é ele que falou. Eu tenho que parar aqui. Mas é ele. Alguma coisa ele quer fazer. Ou te livrar, ou te abençoar, ou te dar, fazer alguma coisa. Então é isso, gente. É viver abençoado. Que dia que eu posso fazer isso? Que dia que eu posso fazer aquilo? Ele me dá a direção, eu sei. Quando é a voz dele. É maravilhoso. Gente, isso não é ser superdotado, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus. Você ouve Deus. E para você ser guiado por Deus. Você tem que sintonizar, você tem que ter Bíblia. Porque só quem tem palavra de Deus é que ouve o Espírito Santo, senão fica ouvindo o diabo. Ou a mesma cabeça própria. E aí não vai saber discernir e vai seguir o diabo. Vai dar mal. Porque o diabo tá louco para se enfiar nisso. Eu checo certas coisas e falo, peraí, mas de onde está vindo isso? Você tem que saber, porque Deus quer resolver o seu problema. E tem coisas graves e sérias que precisam ser resolvidas, tá? E essa voz de Deus que está no crente, que nasceu de novo, é uma voz de vida. Só traz vida, gente. Isso é o máximo. Não é a voz carnal que traz morte, que faz só coisa errada e não vai dar certo. E depois, ai Deus que é culpado, né? Não é assim que é? Deus não fez, eu falei, eu oro, Deus não faz, ai Deus. Deus está vendo isso tudo. No nosso livro, o dia que chegar lá, que ele vai abrir e falar aqui, ó, as falas. Ai Deus, não, eu me perdoa agora, eu não quero que seja... Eu não quero, Senhor, meu Deus, que seja registrado isso nunca. No meu livro, eu clamo o sangue de Jesus. Ai, porque às vezes eu erro. Epa, você não sabe? Há poder nas palavras. Precisamos ter cuidado, tá? Então, essa voz de Deus, do Espírito Santo, que está ligada com a vida de Deus, é a mesma coisa, então, que o Espírito Santo... Ele está ligado com a minha vida. A vida dele com a minha. As emoções dele com a minha. Os pensamentos dele com os meus. Entendeu? Que é uma coisa só. Vida, emoções, pensamentos, querer, vontade. Se torna um. Você tem que prestar atenção, isso que eu disse. Você não pode ficar desligado. Por isso que você tem que estar sintonizado com Deus. Pede para Ele. Me ajuda a sintonizar a tua voz, tua presença. Eu falo com Ele, Espírito Santo, não é isso? Como que é aquilo, Espírito Santo? Me explica como que é isso. Eu preciso entender. Vou lá orando. Às vezes eu respondo na hora, mas às vezes não é na hora. Demora às vezes, eu fico orando lá. Depois outro dia, qualquer dia, eu sei como que é agora.
Então você tem que ter relacionamento. É com ele que você tem que ir, minha gente. Você quer ir com o quê? Com a mulher da esquina ali? Para falar bobagem para a tua vida, acabar com você? Então é aí que não vai dar certo, tá? Então, tudo que ele é se une ao nosso e é para prevalecer o que é o dele, não o nosso mais. A vontade, o pensamento, as emoções, tá? Então, Deus, ele fala, é espontâneo aquilo, surge espontaneamente. Através de desejos. Eu sei muito bem isso. Desejos, eu já falei isso uma vez, que o desejo é tão forte, é muito forte, domina você. E você quer, ninguém quer. Não interessa. Porque é você agora aquele desejo, que é ele. Foi assim que eu fui para os Estados Unidos. Porque foi o desejo que Deus colocou no meu coração. Não foi do dia para a noite, ele foi pondo. Ele vai pondo, vai dando visão, vai crescendo, você vai querendo mais, até que chegue a hora para ser, e ele está com você, com o poder para você dar o passo e acontecer. E foi por isso que é desse jeito que eu fui para os Estados Unidos. Ele fez tudo antes. Foi com esse poder que eu trouxe o pastor David aqui. Eu quis tanto, mas era a vontade de Deus, nunca foi a minha. É assim que é. Ele fala, é desse jeito. E o povo, nossa, mas você não vai conseguir. Eu nem ligava as bobeiras dos outros. Não me interessa a conversa dos outros. Eu não ando com conversa de ninguém, sabia? Às vezes, tá bom. Quando eu sento lá, nossa, aquilo tudo é errado. Sai fora, não vou fazer mesmo. Eu sei. Por isso que eu estou aqui até hoje, que eu podia ter caído. Se eu não ouvisse e seguisse o Espírito Santo, o diabo tinha acabado com o meu ministério. Eu tinha seguido conversas alheias. Você não pode escutar a conversa de ninguém na tua vida. Você tem que escutar Deus. E se a conversa desse não bate com Deus, tchau. Seja quem for. Porque Deus vai te amparar. Esses não podem te amparar. Ninguém. Eu tenho experiência muito profunda sobre isso. Tá? Então você tem que estar atento, ligado, direto e confiar que é Deus que está falando com você. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu tenho os detalhes, eu posso falar para você. Até hoje, eu sei. Então, isso que é. Você tem que ter isso na tua vida. Né, João? Você sabe muito bem, porque você veio de lá de Rio Preto para cá. Não foi com essa força? Ele não pôs no teu coração? Com a tua filha ainda, que você falou para ela, minha filha, se quiser ficar com a vovó, você fica. Ela tinha 6 anos. Estou dando exemplo, ele ouve a Deus. Ele mora aqui em Alphaville porque Deus quis que ele viesse para cá. Orou tanto. Veio nas conferências. Deus falou, você vai mudar para lá. Arrumou uma esposa aqui na igreja ainda. Olha isso, que maravilha. Né? Para dar uma força. Então, os dois unidos, muito melhor. E ele teve tanta, que a mãe ajudava a criar a menina. A Lisa, olha, você quer ir com o papai? É um prazer, mas papai vai morar em Alphaville. Ou você quer ficar com a vovó? Também pode ficar. Eu sempre vou te ver, vou te dar tudo. Mas você que tem que escolher. Uma menina de 6 anos teve que escolher. Ela disse, eu quero você, pai. Pronto. Porque se ela dissesse, eu quero vovó, então fica com a vovó. Mas ela faz parte dele, porque ele pegou aquele bebê e foi criar mãe e pai junto. Eles são ligados, muito fortemente. Mas ele estava seguindo a vontade de Deus. E ele ia dar um passo que fosse preciso deixar a filha para trás, ele ia deixar. Mas ele ia bancar tudo, não que ele nunca ia mais ver. Mas ele precisava ver se ela queria, não é obrigar, porque ele tinha amor pela avó. Então, quando você sabe o que Deus quer, você dá o passo. Os outros vão falar tudo, você é doido, você não faz isso, mas você tem que saber. Então, tenha confiança. Ele está falando o dia inteiro com você, então deixa aquilo ir trabalhando em você. É um desejo que se torna uma visão depois. Para acontecer. Olha, é o bárbaro. Isso é relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer se comunicar com você, ser ativo aí na tua vida, o Espírito Santo.
para te abençoar. Para você ser abençoado. Porque tudo que Deus quer é abençoar. Não foi maldição nenhuma. Eu obedecer a Deus só foi bênção até hoje. Só foi bênção. Porque Ele pôs tão forte esse desejo. Mas tão forte. Que eu disse, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E fui orando até acontecer. Então, Ele vai fazer isso com você. Fica ligado. Tá? Por isso que é perigoso você querer ouvir as coisas. Aí vem cá, mas Deus está me falando tanto, né, para eu ir para os Estados Unidos. Ai, o que você acha? Vamos orar junto, irmã, irmão? Eita, se você não sabe o que é para você fazer, para então. Não vai ver, ai, me ajuda, vamos orar junto, porque eu não sei se é mudar para lá, se é para eu ficar para cá, se é para eu fazer. Ei, isso é você com Deus. Porque é perigoso. Deus usar o diabo usar aquela pessoa e acabar com a sua vida espiritual, com o ministério, com o que Deus quer fazer na sua vida para te abençoar. Por isso que você tem que saber o que Deus quer, porque você é que vai dar o passo com o poder dele. Ele vai junto. É o mar abrir. Foi assim que aconteceu com Moisés. O povo lá acabando com ele. E tudo mais. Deus falou assim, usa o cajado. Usa o cajado e abre. Mas ele que ouviu isso, o povo não escutou nada disso. Ele falou, e agora? Agora vai. Não tinha ainda aberto nada. Ele foi tacando o pezão no meio da água. Mas confiou. Que ele conhecia o Deus dele. Vocês estão acompanhando? A força e a coragem que você tem é de Deus, não é essa força tua que não te leva a lugar nenhum. Só para ficar desmaiado, chorando. Não dá passo em nada, né? E quando dá o passo, dá errado. Porque fez com a cabeça. Então, vocês estão acompanhando? É muito bacana, porque é algo que está te envolvendo, que é o próprio Deus. É a fé, é a confiança, é a coragem, é a força que é de Deus. É a palavra de Deus que faz isso. Tá valendo? Então, você tem que fazer isso. Você tem que saber o que Deus quer. Fica orando. Estuda a Bíblia. Deus quer mais, não é para parar aí, não. Eu fui para os Estados Unidos, mas não acabou. O pastor já morreu, foi embora para a casa do pai. O tempo dele aqui acabou, mas o meu não acabou. Nem por isso, nós demos um passo, hein? Já adquirimos o prédio, entramos na mídia, está rodando para tudo que é lado. Isso, cada dia mais pessoas estão conhecendo. Esse é o plano de Deus. Eu falei, Deus, mas não dá para o senhor arrumar uma pessoa, outra para fazer isso que eu faço? Não. Lá para trás, eu falei. Ele falou, não, eu quero você e é um brasileiro. Aqui no Brasil eu quero um brasileiro. Deus falou isso para mim. Então não adianta o povo querer pôr outro aqui nesse lugar, porque Ele mandou eu fazer. Quem não quiser não vai receber, porque Deus mandou eu fazer. Eu não tenho nada com isso. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Mas está alcançando almas e almas. Glória a Deus. Agora eu vou mostrar aqui, então, na Bíblia, o cuidado que nós devemos ter de não ficar indo atrás dos outros para orar por situações que Deus mandou você fazer. Para você não ser prejudicado. Porque os crentes costumam fazer isso. Mesmo porque eles nem estão escutando Deus nenhum, né? Então eles ficam lá um tal de agarra a mão e não sei o quê. Vamos ver se é Deus que quer e fica um bando orando. Eles nem sabem. Você tem que saber isso no seu íntimo. Na sua comunhão com Deus. Porque Ele fala exclusivamente com você. Se o outro está em comunhão, é a mesma fala, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra. Se não, não é. Veja lá 1 Reis. O povo não sabe, eles ficam inventando aí, depois sai tudo por água abaixo. Nada dá certo. Aí eles inventam de fazer obra, tem que ficar pedindo para os outros, né, mendigando, fazendo mil coisas que não é a visão de Deus. Não tem nem provisão. Não tem provisão. Né? Então, 1 Reis, nós vamos começar, eu falei capítulo 13. Capítulo 13. Veja aí. Olha só, versículo 1. Então, eu vou começar a ler. Tenham paciência, porque nós vamos ler aqui uns bons versículos. Eis que por ordem, versículo 1 de 1 Reis 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus,
E Jeroboão, que estava junto ao altar, era o rei esse, para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, porque isso aqui era altar a ídolos, não era um altar de Deus. O rei não estava obedecendo nada a Deus, estava só fazendo coisa errada. Então o profeta, Deus mandou esse profeta ir lá para acabar com isso. Então, por ordem do Senhor, disse o profeta, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Então, esse profeta aqui, ele tinha muito poder e ele era jovem. E usado por Deus nesta época aqui. Agora, vamos continuar aqui para vocês verem mais para frente como que fica isso. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Quer pagar, entendeu esse negócio? Presta atenção. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, ele não aceitou. Uai, eu fiz uma coisa que Deus mandou, você não tem que pagar coisa nenhuma. Tá? Porque isso tudo quer dizer comprar a pessoa depois. É isso aí que precisa tomar muito cuidado, sabe? Porque vê um milagre, as pessoas vêm, quer comprar e depois começa a querer conduzir a pessoa para o lado deles. Este aqui era um profeta jovem, mas com poder. Mas agora veja o versículo 11. Ele não obedeceu nada, o que o rei falou, foi embora, falou, não, Deus me deu essa ordem, veja como ele era guiado por Deus. E fez exatamente o que Deus mandou. Não vou comer pão na tua casa, não é para eu receber nada, muito obrigado, até logo, foi embora. Agora o 11. Morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abaldar-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele, também eu sou, agora o profeta velho, atenção, também eu sou profeta como tu,
E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Cuidado, cuidado. Está cheio de gente contando mentira. Para usar de proveito na sua vida. Pegar o que você tem. Precisa tomar cuidado. E os coitados caem, né? Porque não ouve Deus. Mas aqui no caso, esse profeta jovem ouvia Deus. Até então, ele estava sabendo muito bem. Mas como esse profeta velho, né? Ele pensou, é um cara que tem experiência. Porque eu sou jovem. Então, se Deus falou para ele que é para eu ir, ainda mandou um anjo, então acho que é melhor eu seguir. Mas espera aí, quem que falou com ele? Não foi Deus? Presta atenção nisso. É aí que está o checkmate. Quem que falou com você? Não foi Deus? Por que vem um outro falando que Deus falou lá? E não está batendo? Segue o que você ouviu. Olha a importância. Para de andar atrás dos outros para pegar a profecia. Está errado isso. Cuidado. Porque olha só o que aconteceu. No 19, então voltou ele e, não, e comeu pão em sua casa e bebeu, não, inacreditável, o homem jovem profeta de Deus, que ouve Deus, fez exatamente o que Deus mandou, seguiu a voz de um de fora. Gente, vocês prestem atenção, orem em línguas. Eu não caio nessa, sabia? Já veio tanta coisa para mim que vocês não têm noção. Não vou contar agora porque não vai dar tempo. Mas, olha, de vez em quando eu conto algumas. Eu nunca segui. Nem nos Estados Unidos eu nunca segui o que eles falaram. O dia que eu fui ordenada, o pastor, ele chama Bronk Flink. Bronk Flink. Ele é da Flórida. De Amacali, uma coisa assim, lá na Flórida. Aí ele é filiado, assim, ele era um dos pastores que o Dave ordenou. E a igreja dele segue exatamente assim, como nós fazemos. Aprendeu tudo com ele lá. E no dia que eu fui ordenada pastora lá pelo pastor Dave, outras pessoas foram, pessoas que eram da Rússia, mas que moravam no Canadá, outros estados e tal. E aí, na hora que eles fizeram a linha para a oração, eles que encaminhavam para quem que ia orar, depois da consagração lá. Mas esse pastor que orou para mim, esse Bronk Flink, de Macali, na Flórida. E ele falou assim, olha aqui, Deus está falando que você... Foi a primeira vez que eu vi aquele homem, eu nunca tinha visto, ele também não me conhecia. E ele falou assim, olha, Deus está falando que é lá onde você mora, no seu país, Ele vai usar você e você vai ser muito grande lá espiritualmente. E Ele está dizendo que ai daquele que entrar no meio para impedir o que eu vou fazer, porque eu vou derrubar. 2 pessoas foram tiradas, fazendo coisas para ver se impediu o David de vir ao Brasil, porque era o plano de Deus. Mas eu fiquei firme. E eles não puderam fazer nada, porque era o plano de Deus. Até a Roseli ficou meio assim, a mulher, o David, mas eles... Porque o diabo usou uma mulher aqui do Brasil para se enfiar lá, fazer calúnias a meu respeito, para o David não vir ao Brasil. Deus usou um plano para eu poder trazer o David. Eu trouxe o filho dele 4 anos aqui. Hospedei na minha casa, fiz de tudo. A família ficou toda agradecida por eu ter feito isso. Uma coisa que nunca ninguém no mundo tinha feito pelo filho dele. Então eu fui recebida na casa deles. Eu entrava pelo escritório dele. E a mulher dele me dava toda a assessoria. A Roseli, o dono da igreja, me odiava. E ele fez de tudo o que ele pôde para me derrubar. Tanto que ele não dava autorização para eu publicar o livro, que eu traduzi em 4 meses. Ele tacou na mídia, ele pediu para mim me dar como é que é o PDF lá? Né, o PDF do livro. Eu mandei com tudo, as correções prontas. Ele tacou na mídia o livro. Olha, fez de tudo, mas o plano de Deus, se você está firme, vence.
Então, nesse bafafá todo que acontecia, a Elaine Homer estava lá, numa das conferências, e ela me chamou para orar por mim, e ela falou, olha, eu vejo você igual uma árvore, que aninha os passarinhos. É isso que Deus vai fazer no seu ministério, com a palavra de Deus para você ensinar. São muitas pessoas que vão ser abençoadas. Ela falou isso. Agora é o seguinte, seja quem for que esteja falando algo contra o que Deus falou para você, não ouça. Falou em público, voz alta, dentro da igreja. O povo inteiro ouvindo. Aí, quando o Dave veio, na segunda vez, para ele estar comigo aqui no Brasil, todos os outros brasileiros que trouxeram o Dave não conseguiram ir até o fim. Nenhum. Porque estavam interessados no próprio ministério. Eu não estava interessado no meu ministério. Eu estava interessada em obedecer ao que Deus queria que eu fizesse. Trazê-lo porque foi o que ficou registrado. Que até então nunca ficou nada registrado do que o pastor Dave fez aqui por 30 anos ou mais. Nós gravamos tudo, está tudo aí na mídia. E vira e mexe tem ladrão roubando. Pondo no nome deles, e nós temos que reclamar com o YouTube, direto com isso, com aquilo, para derrubar o canal. Porque quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama. Eu não estou aqui para ganhar fama e nem dinheiro. Eu estou na obediência de Deus. Deus pôs essa unção em mim. Por isso que eu estou em pé até hoje. E as pessoas estão recebendo. E depois que o pastor Dave não veio mais, a ordem de Deus para mim foi, não traga americano nenhum aqui. Não sei se é para sempre, mas é por aí. Quem não quiser ouvir o que eu estou falando, que não ouça o que eu estou ensinando. Mas se ouvir, está ungido para mudar a vida. Porque isso aqui é vivido, o que eu trago aqui. Tudo que eu trago aqui é com experiência de como eu venci aqueles momentos difíceis para trazer essa mensagem para o Brasil, que é o que Deus queria que eu trouxesse. Deus me estabeleceu aqui no Brasil para ensinar a verdade. É isso aí. Eu não estou interessada e nem ramificada em nada e nem interessada em nada. Eu quero viver a palavra e ensinar, porque é isso que está dentro de mim. Amém? Então, precisa ter muito cuidado com essas falas. Eu fui lá conhecendo a voz do Espírito Santo. Uma pessoa, sozinha, me chamou lá na sala do Dave, fazia um frio, alguém veio e falou, o Tim e o Dave estão te chamando lá no escritório, lá na conferência. Aí eu fui sozinha. Aí o Dave veio e eu chorava, e ele falou assim, mas você está chorando por quê? Eu falei assim, é porque é muito grande o que Deus está mandando eu fazer. O livro está pronto, eu traduzi. Eu nem sei, porque eu acho assim, eu não estava esperando Deus me chamar para fazer isso. Eu estou assim, agraciada, eu digo, porque é demais. Aí ele veio, fez assim, o Tim estava do lado de lá da mesa. Ela está sozinha no Brasil. Então, você tem que conhecer a voz de Deus. Eu não estou aqui de bobeira. Eu não estou aqui, sabe, dando uma de tonta, uma de besta. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque senão eu ficava na minha casa. Porque eu não sou desse tipo de me aparecer e querer fazer coisas. Nunca. Nunca, nunca. Isso é o próprio Deus que me põe em pé para eu vir aqui. E enfrentar o que aparecer na frente. Certo? Então, esse jovem, isso aqui é o meu caso, tipo, mas eu não caí na dele. Ele ouviu muito bem Deus. Mas quando ele viu um profeta velho, com experiência, falou, não, eu tenho que seguir. O outro mentindo para usar o poder dele. Para tirar vantagem, que é isso que eles fazem, essas pessoas. Você tem dom, você tem um povo aí na tua frente, vamos nos unir. Porque teve até um que falou para mim, não, vamos abrir uma igreja aí fora. A gente põe o totem lá em cima do Dave, e o meu nome e o seu e tal. Eu fico sair por aí, evangelizando, e você fica como pastor, isso. Isso, trabalhando para você, né, bicho? Então, quem não ouve o Espírito Santo não sabe o que está fazendo. Fica assim,
Eu não. Porque eu tenho uma profissão primeira. Eu tenho uma profissão primeira, que é esposa e mãe. Eu não sou largada no mundo. A minha segunda vocação, meu ministério. Tá valendo? Então esse coitado aqui, porque isso serve para nós hoje, porque hoje muito mais do que antes, né? O profeta, o Espírito Santo não ficava inteiramente com ele, vinha e ia. Agora não, o Espírito Santo está aí dentro, ele não para um minuto de falar com você. Eu tenho coisas escritas que eu escrevia lá na igreja, todas as conferências que eu fui. E uma delas é Deus falando para mim, eu estou te protegendo aqui. E você veio aqui para aprender. Você está aqui para aprender. E eu nunca vou pôr você nesse altar para pregar. Você nunca vai subir aí para pregar. Porque lá era competição. Um queria aparecer mais com o outro. Eu não fui lá para pregar, para me... Nada. É para eu fazer isso aqui. Cada um é no seu lugar. É onde Deus chamar. Porque se o pé resolver ficar em cima da cabeça, hein, gente? Tem lógica? É isso que o povo faz. Dentro da visão de Deus. Não é para fazer o que você inventa. Porque você quer. Eu não quero me aparecer. Eu não quero saber que nome, o que está acontecendo. Eu não sei. E às vezes eu vejo assim as pessoas tão assim com reverência. Gente, eu sou um ser humano igual a você. Eu tenho uma unção de Deus. Mas eu sou uma pessoa também. Tenho sentimentos, emoções. Às vezes eu erro. Mas eu sei andar com Deus. Eu busco Ele. É essa a vantagem. Entende? Então esse jovem, ele se perdeu porque achou que o outro mais velho ia levar... Nossa, eu vou fazer porque é Deus. No 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho, que o tinha feito voltar. Agora é verdade. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto do cadáver. A palavra de Deus veio de verdade para o homem velho depois. Aí foi a verdade, tá? Ele acreditou. O que aconteceu? Acabou com o ministério dele. Acabou com a vida dele. E quem ouve essas vozes de fora, não só acaba com o ministério, no caso, mas também pode acabar com as bênçãos que Deus quer depositar na tua vida. E você está escutando coisas. Você ouve Deus, toma cuidado. Valeu esse exemplo? Amém. Que fique gravado no seu coração. Porque 1000 vozes virão. Se você ouve, você tem aqui dentro, você fica firme. Que é isso que importa. Então vamos ver Salmo 119 agora. Veja aí. Salmo 119, versículo 105. Vocês conhecem esse versículo, mas é bom a gente meditar nele. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a liderança divina vem para as nossas vidas através da palavra de Deus, porque ela é luz. Nós precisamos de luz para a vida, para o caminho, para o que fazer. É a palavra. Por isso que ele diz que a palavra é luz. Ela é que vai nos direcionar, tá? Então, quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando com você, porque esta é a palavra que sai do coração de Deus. É a palavra que está no seu espírito. Quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando.
Nós estamos ouvindo Deus falar aqui hoje. Esta é a palavra dele, tá? Então, agora, tem horas que o Espírito Santo vivifica um versículo, aquilo salta, sabe? Aquilo muda a situação, o ambiente, né? Passa de ser só uma letra aqui no papel e aquilo se torna vida dentro de você. Então, é o Espírito Santo vivificando essa palavra. Então, esse é o modo comum que Deus fala conosco através da Bíblia. Por isso que eu tenho que ler Bíblia. Ele está falando comigo, ele já falou, eu já sei, eu preciso tomar cuidado, eu não posso ficar ouvindo vozes de fora, ele já me deu. Ele está falando, não é? Ele está falando isso. Então, e também, por exemplo, na Bíblia tem um lugar escrito assim, que Timóteo até, Paulo ensina isso lá para Timóteo. Ele diz assim, olha, quem não trabalha não come. Mas ele não fala, a Bíblia, por exemplo, ele só falou isso. Mas a Bíblia não fala onde você vai trabalhar. Não fala. Então isso é uma direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando você. Aonde você vai trabalhar? Pra você ganhar dinheiro? Com o que você vai trabalhar? Como que você vai fazer? Isso é o Espírito Santo, não está na Bíblia. Está valendo? Amém. Mas diz que é para trabalhar. Então, o Espírito Santo dentro de você é que vai comunicar especificamente o que é para você fazer na sua vida. Porque para você é uma coisa, para mim é outra, para ele é outra. É assim que é. Isso é maravilhoso. Então, a primeira comunicação de Deus para nós vem através da palavra de Deus. E o segundo tipo de comunicação é através do testemunho interior. Ou seja, é desse sentimento que vem essa voz suave, ou seja, o desejo dele, que ele coloca, você sente, você quer. É um desejo. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Que ele põe no seu coração. Ele fala dessa maneira. Isso é o testemunho interior. É um desejo, eu quero. Eu preciso. De repente, porque Deus quer te dar. Entende? Eu estou precisando de mais. Ele está falando com você, criatura. Fique atento. Porque como é que antes você nunca pensou que você está precisando? Ele, então você vai trabalhar com isso, vai desenvolver isso mais, vai ter visão, a coisa vai crescer para você receber, para você ter, tá? Então veja como que ele coloca isso no Salmo 37. Veja aí. Vamos ver o versículo 4. Ele diz assim, olha, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos. Ai, Deus faz todos os desejos do meu coração, não, Senhor. Não é o seu desejo carnal. Veja a primeira palavra do versículo, agrada-te. Porque não é assim, Ele vai me dar tudo que eu quero. Não, não é nada disso. Agrada-te do Senhor. Como que você vai agradar o Senhor? Tendo comunhão com Ele. Você está estudando a Bíblia, você está todo dia lá atrás dele. Aí você está agradando a Ele. Você está buscando, você está querendo esse Deus. Então você está agradando. Então é aí que Ele vai começar a pôr o desejo dele no teu coração para Ele te dar. Porque você tem que querer para Ele te dar. Oxa! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você tem que querer. Ai, não, acho que isso não. Ei, se pôs o desejo. Não é coisa maligna, é coisa de Deus. Não tem nada a ver. Estão acompanhando? É lógico que ele não vai pôr o desejo para você querer a mulher do vizinho, né, gente? Ou o marido da amiga. Para, isso aí é diabo, sai fora. Vocês estão entendendo? Amém. É um desejo que Deus vai pondo que Ele quer te abençoar. É isso que Ele está dizendo. Mas só que no versículo anterior ele diz assim, ó. Alimenta-te da verdade. A verdade que está no teu espírito, você não pode pegar ela, você não pode ver, você não sabe, você não, nada, você não sente, não toca. Mas está aqui, está na Bíblia. Aí você vai saber o que está no teu espírito. Está ficando mais claro isso? Então, porque eu falo, tem que tirar do espírito. Mas como que vai tirar do espírito? Tem que estar aqui, porque eu saber o que está aqui. Ele quer me dar, Ele quer te dar uma casa. Por que não? Mas você não orou o suficiente para você ter.
Porque é do nada que Deus traz a existência das coisas. Do nada da onde? O teu. Meu. Porque Deus tem tudo. Então eu tenho que trabalhar nisso. É o tempo que você fica com Ele. Ele não pôs o desejo no seu coração? Ah, você abafou o desejo. Incrédulo. Né? Não foi? Ah, não, acho que é muito. Religião maldita. Tá valendo? Deus não quer que você sofra falta de nada. Não é para faltar nada, é para ter abundância. Em todas as áreas. Pensa nisso. Porque Jesus falou, vida em abundância que eu quero te dar. O diabo vem para roubar, matar e destruir a vida de abundância. Põe ele fora, mas fica comigo que eu te dou vida em abundância. É isso que ele quis dizer? Exatamente isso, tá? Ele deposita no seu coração um desejo. Você não está tendo um desejo? Que você quer crescer, que você quer melhorar? Você quer sair dessa condição? Hã? Então, querido, é Ele. Ele já está se manifestando. Agora você vai começar a orar, vai falando aquilo, o Espírito Santo, como que é? Esse desejo, como que eu vou fazer isso crescer? Eu quero, vai usando um versículo. Um versículo. O Senhor vai me dar. Isso vai acontecer na minha vida. Você vai falando, você vai começar a visualizar. Não é para você ficar parado onde você está. Né, gente? Não é para ter falta, principalmente de casa. Que é isso? O diabo vai querer que você more embaixo da ponte? Nem pense. Que você não tenha um ganho? Nem pense. Deus quer te dar, mas você não está sintonizando. Vai orando isso em línguas, tá? Então, se você seguir esse desejo, então, veio esse desejo. Você vai começar a ser guiado por ele agora, para você chegar lá. É isso que é guiar. Como que eu cheguei nos Estados Unidos? Ele foi pôr no desejo, tem que trazer esse homem para cá, tem que trazer esse homem para cá. E veio muitas pessoas que eu levei lá para a conferência, aqui no Brasil, do pastor David. Ana, é você que vai trazer esse homem aqui. Aí olha, eu tive um sonho, eu vi você num avião, Ana. Era verdade aquelas visões. E era mesmo. Deus estava pondo nas pessoas que estavam comigo. Eu vi você indo no avião. É para ir lá. Ele vai vir, é você que vai trazer esse homem aqui. Porque isso é precioso. E aquilo foi enchendo meu coração. Isso é bom demais. Todo mundo precisa saber isso. Pois eu estava enfiada na igreja católica, eu não sabia nada. Não sabia nada de Bíblia. Eu falava, vai Deus, eu quero. Até que ele falou que ele ia mandar um profeta para me ensinar. Entende? E eu fui trabalhando com isso. Ele põe esse desejo e você vai sendo guiado por esse. O que o Senhor quer me dar? Ah, me lembrei agora. Atenção. Pede isso. O que o Senhor quer me dar, Deus? Ele não vai te dar cobra e nem pedra. Ele vai te dar a glória dele. Ele vai pôr o desejo dele no seu coração. Coisa que você nunca pensou que pudesse ter e ser. Eu nunca pensei que eu fosse ter igreja, gente, eu lá pensei. Isso é o máximo, eu agradeço a Deus, falo, Deus, é uma honra. Para mim, uma grande responsabilidade. Né? Se eu fosse uma pateta, minha voz não está boa, eu nem vou lá hoje. Ei, vocês têm que afinar e ouvir e aguentar essa voz. Porque o que eu estou falando é de suma importância e tinha que ser hoje. Não é para amanhã essa mensagem, é para hoje. Vocês estão acompanhando? Então é isso. Essa palavra, ela cresce tanto em você que é ela que comanda a sua vida. Isso é ser comandado por Deus. Só para ter coisa boa. O diabo que põe coisa ruim, religião inventa, tá? Então, eu até me lembro que antes de eu conhecer o pastor David, eu ficava assim, eu queria saber mais, eu escutava alguma coisa, eu tinha um desejo de aprender a palavra. E quando eu tinha alguma revelação, mas se eu pudesse ensinar para alguém falar, porque Deus estava trabalhando isso em mim. Foi por isso que ele me levou lá, para eu aprender, porque já fazia parte do meu chamado, esse desejo. Tá valendo? Que demais, gente. Então, ele vai colocando o desejo.
Então, siga o desejo interno, íntimo, que brota. Não descarta. De repente, ai, que coisa louca. É Deus que está falando com você. Ele quer fazer. Você tem que trabalhar com isso. Deixa aquilo, fica envolvido com esse desejo. E aí você vai, então, se achar fazendo a vontade de Deus, de repente. Porque se você está dando alento àquilo que Deus está falando, você já está fazendo a vontade de Deus. E aquilo vai aumentar, vai ter visão e vai acontecer. É assim que é. Então vamos ver lá para encerrar. Filipenses 2, versículo 13. Vamos ver. É o máximo, gente, fala. Amém. É porque é difícil, né, explicar como que Deus fala. Mas é por aí, né, gente, tá? Ficou assim mais clarinho um pouquinho? Amém. Essa voz íntima, desejo, né? Você é guiado e cuidado para não ficar escutando coisas por aí. Ai, me dá uma palavra. Eu, hein? Olha, eu venho aqui com uma palavra. Sei lá, nem te conheço, meu. Vamos ver. Precisa bater aqui dentro, porque Deus não vai falar primeiro para você para depois falar comigo. Deus não faz isso. Eu nasci de novo. Tá valendo, gente? Porque as igrejas estão cheias disso, né? Você parou o carro no estacionamento, lá vem um falar, dá uma palavra para você. Ah, vai. Você não tem o que fazer não, hein? Vai ler Bíblia, meu filho. Vai orar em língua. Vai deixar os sacos dos outros aqui. Que é isso? Ou então você está toda feliz saindo. Ai, que culto. Eu tenho uma palavra para você. Ei, sai para lá. Deus já falou o culto inteiro comigo. Deus não está usando gente aí para... Ei, gente, larga a mão. Vai. Sabe que os pedintes na rua? Que fica... Olha, você quer ver... Não, moço, por favor, até logo. Não é assim que a gente está fazendo? Que é cada coisa doida? É a mesma coisa. Eu não estou precisando de palavra, não. Sai. Deus já não falou? Agora, você está descendo a escada, a pessoa está te dando palavra. Isso é mentira. Cuidado. Larga a mão disso. Isso é vício. Né? Pessoal que vem de outras igrejas, precisa parar com isso. Você tem o Espírito Santo, flui aí dentro de você. Então, Filipenses 2, versículo 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Entendeu agora? Amém. Poxa vida, depois de 20 quantos anos de salvo, você entendeu, hein? Porque Deus é quem põe dentro de você o querer e como realizar segundo a sua boa vontade. Então é isso aí que você vai... Ai, a sua vontade, você já sabe qual é a vontade dele. É esse desejo. É ele que põe e ainda o realizar, conforme você vai trabalhando junto. Por isso que você ora bastante em línguas, estudando a palavra, e presta atenção na tua cabeça, o que você está pensando, o que está fluindo. Deus está falando sim com você. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer de comida hoje. Nossa, faz tempo que eu não faço aquela torta, é isso aí que eu vou fazer hoje. Mas do nada, de repente, vem assim. Nunca nem estava pensando naquilo. Esqueci desse cardápio. Gente, olha aí que maravilha. Porque é duro se você nem sabe cozinhar direito. E ainda que vai fazer. É desesperador. Mas é por aí. Deus te fala. Tudo o que você vai fazer. Deus, será que eu posso fazer isso hoje? Não, mas não dá. Acho que não dá. Deus. Já vem à vontade, aquela coisa forte. Ele falando, tipo, vai. Ai, mas será, Deus? Acho que não, nem sei. Ele está falando, eu estou querendo sair fora. Mas é para você fazer isso agora. Pronto. Tenha confiança em Deus e faça. A gente é muito presa, sabe, em formalismo. Ai, porque não pode. Ai, porque isso, porque aquilo. E você vai ficando cheio de problema, não sai daquilo com respeito humano. Não é que você vai matar os outros, acabar com os outros, mas quando é assim, sim. É sim. Quando é não, não é não. Seja com quem for. Batendo com a palavra de Deus.
Valeu, queridos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos. Toda glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento agora cada um desses pedidos, esses nomes, as fotos que estão aqui. Que todos sejam abençoados agora. Em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que milagres estão acontecendo. Ó Deus, meu Pai, o Senhor está abençoando agora, através da minha imposição de mãos. A sua unção está sendo liberada e tocando todas estas necessidades, que elas estão sendo supridas agora, em nome de Jesus. Elas estão sendo supridas agora, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. E eu agradeço, Senhor, a cura que está acontecendo para todos os enfermos. Porque pelas chagas de Jesus todas as doenças já foram curadas. E você enviou a Deus nosso Pai a tua palavra para nos curar. Estas doenças já foram todas curadas. Por isso eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Seja qual for essa doença, ela está curada. Eu repreendo agora esses sintomas. Que saiam desses corpos agora. E nós entregamos agora todos que pediram oração para nós, para as enfermidades, recebendo cura agora, libertos agora do mal-estar que está no corpo, a dor, essa doença, tumores que sequem, sumam, saia desses corpos agora, em nome de Jesus. Problema de infecção intestinal, agora, ser curado esse intestino agora, eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno que está agindo aí no seu intestino e sai agora, em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, com mal-estar no estômago, sejam curados agora, em nome de Jesus. Os que estão aflitos achando que não estão amparados por Deus, Senhor, que agora a tua graça seja liberada para esses que estão aflitos e eles recebam a paz. Eu digo em nome de Jesus, eu repreendo esse momento de tribulação, essas tentações na tua mente, em nome de Jesus, fique liberto, fique abençoado agora, em nome de Jesus. E nós te agradecemos esse local que nós estamos aqui reunidos, Pai, a tua proteção, a tua graça, a tua provisão para nós. Oramos por todo o centro comercial, Senhor, para a segurança de todos que trabalham aqui, o comércio, escritórios, todos que circulam aqui. Oramos para a salvação de todos, que haja paz, que haja proteção para todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, nós oramos agora, Senhor, por todo esse conflito que está havendo lá no Irã, Senhor, com Israel. Nós clamamos a tua paz, sabemos, Senhor, que já Ezequiel, você profetizou dessa guerra. Rússia, Irã e Turquia, que ainda vai entrar. Mas Deus, nosso Pai, proteja esse povo. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, clamamos paz para o Oriente Médio, salvação para esse povo, para os árabes, em nome de Jesus, enquanto nós aguardamos a tua vinda, Jesus. E eu oro por todos os lares aqui presentes, todas as famílias, todos que estão unidos aqui pela mídia. Senhor, que a tua guarda, a tua provisão, Senhor, a tua presença seja nessas famílias, Senhor, abençoando, livrando do mal e acontecendo salvação para os que não são salvos ainda. Por isso nós, como teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos agora todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus.